Nesse vídeo, eu vou te apresentar um dos fundamentos mais importantes quando estamos falando de gerenciamento de risco, e eu sei que pode parecer um pouco simples o que eu vou ensinar para você. Porém, muitas pessoas saem no prejuízo no final do mês por não entender esse simples conceito, e você pode ser uma dessas pessoas. Então, se você quer entender um pouco mais como funciona um gerenciamento de risco lucrativo, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos primários dentro do gerenciamento de risco. Eu fiz uma enquete dentro do nosso grupo aberto do Telegram e percebi que a maioria dos nossos inscritos ou conhecem o básico de trade ou já operam, mas ainda não tem nenhuma estratégia. Então, baseado na nossa enquete, eu vou começar a trazer uma série de tutoriais te explicando os conceitos básicos de estratégia para que você comece a lucrar nos seus trades. E claro que nós vamos começar pela base de qualquer trade, que é o gerenciamento de risco. E repare que existe uma diferença muito grande entre gerenciamento de banca, que é quanto da sua banca você vai separar para cada modalidade, seja ela mercados futuros, mercado spot, deixar em hold ou até mesmo rendas passivas em DeFi, e o gerenciamento de risco, que é o nosso gerenciamento operacional, onde nós temos que saber exatamente quanto nós estamos arriscando para quanto nós vamos ganhar dentro daquela operação. Isso se chama relação risco-retorno, e a relação risco-retorno está diretamente ligada com a assertividade da nossa operação. E isso é uma coisa que muitos traders iniciantes ainda não perceberam, e por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para você. Então, seja lá qual setup que você está utilizando, qual a estratégia de trade que você utiliza hoje, você precisa saber quanto você está arriscando, qual é a projeção de lucro do seu operacional e qual a assertividade que você tem ao utilizar determinada estratégia. Então imagine que você está aqui no gráfico da AVAX, no tempo gráfico de 4 horas, e você identificou que esta região está servindo como resistência aqui no nosso gráfico. Imagine então que você coloque uma linha para representar essa resistência, e você também percebe que na parte inferior do nosso gráfico o preço começa a fazer fundos ascendentes, cada vez subindo mais o seu nível de preço. Logo aqui nós temos o rompimento dessa resistência, um pullback, e aqui um ótimo padrão que, se você é aluno da nossa mentoria, você sabe muito bem que eu gosto de operar esse padrão. E aqui eu só estou dando um exemplo de análise de gráfico. Esse gerenciamento que eu vou passar para você, você pode aplicá-lo em qualquer tipo de setup. O ponto é: qual vai ser o risco da nossa operação em relação ao nosso ganho que estamos buscando? E se esse ganho que estamos buscando vai nos garantir o lucro ao final de nossas operações? E aqui eu criei uma tabela de gerenciamento de risco, onde, seja lá qual setup que você estiver utilizando, você vai saber se ele é um setup que está te dando prejuízo, e aí você vai saber o porquê, ou se ele é um setup que vai te dar um bom lucro no final do mês. E já que estamos falando de lucro, eu não posso deixar de comentar os grandes lucros que os meus alunos da minha mentoria estão tirando. Então, aqui no grupo VIP, como você pode ver, temos lucros de 154%, 72%, 50%, 146% e temos até um lucro de 268% feito em apenas uma operação. Isso porque todos os setups da mentoria têm uma relação risco-retorno positiva, ou seja, todos te dão maior lucro quando você acerta do que um prejuízo quando você erra a operação. E como o foco da mentoria é te ensinar setups de multiplicação, ou seja, setups que, mesmo que você tenha uma banca pequena, consigam multiplicar o seu capital, nós temos lucros como esse que você está vendo aqui na sua tela. Então, se você quer conhecer um pouco mais a minha mentoria, clica no primeiro link da descrição
descrição, que eu também vou deixar um cupom de 20% de desconto. E aproveite, pois logo eu vou encerrar esse cupom de desconto. Já voltando aqui para a nossa tabela, que eu vou deixar no nosso grupo aberto do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição, você pode ver que ela é uma tabela bem objetiva e ela serve para que nós separemos aqueles setups que estão dando lucro e setups que não estão, levando em conta a assertividade do nosso setup e a relação risco-retorno que ela tem. E na parte superior, onde nós temos os números de 20, 30, 40, 50 e 60%, vão representar a assertividade do nosso setup. Já no lado esquerdo, nós temos a relação risco-retorno. Então, voltando para o nosso exemplo desta operação, imagine que você opera justamente esse setup, onde você identificou um padrão de acumulação, identificou um rompimento e um pullback, e você quer operar justamente este rompimento. Pegando a nossa ferramenta de projeção, vamos projetar do fundo, ou seja, o valor do nosso stop até a nossa entrada da operação, que se daria justamente aqui. E perceba que nós já temos os alvos aqui ao lado, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4 e até poderia ter um alvo 5 ou alvos para cima. E dependendo do alvo que você escolhe para este tipo de operacional e o stop que você está aceitando ao entrar nessa operação, a partir daqui você já consegue definir muito bem se essa vai ser uma estratégia que vai te dar lucro ao final do mês ou vai ser uma estratégia que vai te dar prejuízo. E para isso que serve a nossa tabela. Então, imagine que você sempre opera este tipo de setup e seu alvo é justamente o alvo 1, ou seja, você está arriscando na sua operação o mesmo valor em que você está buscando lucro dentro dessa operação. Isso é uma proporção de 1 para 1. E aqui que vem a pergunta: essa estratégia precisa ter qual assertividade para que eu tenha lucro no final do mês? E já vindo aqui para a nossa tabela, se a estratégia que estamos utilizando tem uma relação risco-retorno de 1 para 1, perceba que para você começar a ter lucro, ela obrigatoriamente precisa ter mais do que 60% de assertividade. Se ela tiver 50%, você sai no 0 a 0 e abaixo disso você tem prejuízo no final do mês. Ok, Narciso, mas e se essa estratégia eu fixar sempre no alvo 2? Ou seja, ganhar 2 vezes mais aquilo que eu arrisco em cada operação? Logo, nós podemos vir aqui para a mesma tabela e olhar a relação risco-retorno de 1 para 2. E perceba que a partir de 40% de assertividade no nosso setup, nós já vamos ter um lucro no final do mês. Se a estratégia que você está utilizando tem uma assertividade maior, você vai ter mais lucro. Menos do que 40%, você vai ter prejuízo. Já aquele tipo de estratégia em que você quer pegar um alvo 3, ou seja, um alvo mais arriscado, porém que vai te dar um maior lucro, em que na nossa tabela é esta terceira opção, você vai precisar de uma assertividade maior do que 30%. E nesse ponto você consegue reparar uma coisa bem interessante: quanto maior é o alvo da nossa operação, menor precisa ser a nossa assertividade para que nós tenhamos lucro no final do mês. E você entender esse balanço do gerenciamento de risco entre o alvo que você está buscando, o risco em cada operação e a assertividade do seu operacional é um dos principais fundamentos para que você tenha lucro todos os meses e consistência no mercado cripto. A questão aqui é achar um balanço dentro dessa tabela entre a assertividade do seu setup e a relação risco-retorno que ele apresenta. Mas claro, trader de sucesso, que nós sempre buscamos por setups mais assertivos e, consequentemente, eles vão ser mais lucrativos. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou te explicar quais são os elementos que podem acrescentar no seu setup e aumentar a sua taxa de assertividade e facilitando o seu dia a dia aí no seu operacional. E lembrando que eu vou deixar essa tabela no nosso grupo aberto do Telegram, em que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, deixe um like se você gostou desse vídeo, não se esqueça de olhar o link da nossa mentoria que está com desconto e, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.